Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa live de hoje, de quarta-feira, às 4 horas, as nossas lives, então, de toda quarta-feira. Hoje, num formato um pouquinho diferente. Hoje, dia 25 de dezembro, Natal, Feliz Natal para todo mundo. Nós mudamos um pouquinho o formato, porque eu também sou filho de Deus e mereço férias. Quero aproveitar o recesso. Estou gravando essa live um pouquinho antes. Na verdade, eu estou gravando no dia 24 de dezembro, tá? Então, eu tenho algumas coisas ainda para resolver aqui no escritório e resolvi aproveitar para gravar essa live hoje, então. Então, ao contrário das outras, hoje é um formato um pouquinho diferente, entregando bastante conteúdo a respeito do tema que a gente separou, que já adianto é licença maternidade, mas sem aquele formato da interação ao vivo ali com perguntas e eu respondendo. Então, se você está assistindo essa live, como eu não vai estar ao vivo ali, você pode deixar a sua pergunta no comentário, aquilo que eventualmente eu não consegui esgotar no conteúdo, eu vou fazer questão de responder numa outra oportunidade, ok? Aproveitando também, já tinha comentado na live anterior, 2020 promete. Já estou fazendo um convite aqui para vocês. Se você já viu a série que eu vou fazer no dia 27 de janeiro ao dia 3 de fevereiro, a série O Melhor Ano da Sua Advocacia, e pode parecer bastante pretensioso, mas não é. Eu estou bastante otimista com um ano de 2020 para a minha advocacia e espero que seja para você também. E, na medida do possível, quero ajudá-lo a encontrar esse caminho aí para fazer de 2020 o melhor ano da sua advocacia. Vamos lá, então, falando do conteúdo de hoje, licença maternidade. Apesar de ser mais da licença maternidade, eu vou falar um pouquinho também da estabilidade da gestante, uma diferenciação entre um assunto e outro. Mas vamos lá. Eu separei aqui, como eu costumo fazer, em temas dessa natureza, quando é mais de legislação, eu estou trazendo aqui os dispositivos legais para a gente estar discutindo em cima desses dispositivos e também trazendo o entendimento, na verdade, jurisprudencial, como os tribunais têm se comportado a respeito desse tema. Vamos lá, então. Primeiro assunto, licença maternidade, dispositivo legal, está lá no artigo 7º da Constituição Federal, né? No inciso 18, né? Que está aquele, no artigo 7º, né? Os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e está lá no inciso 18. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Então, essa é a licença de 120 dias já prevista na Constituição Federal, no seu artigo 7º. Também, no artigo 10º, lá no inciso 2º, também do ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT, está lá no artigo 10º, no inciso 2º, que fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, e ali a letra B diz o seguinte: da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Tá? Então, nós temos ali a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 18, tratando da licença gestante, e a DCT, lá no artigo 10º, inciso 2º, letra B, a estabilidade da gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A gente vai falar um pouquinho mais adiante a respeito dessas duas situações. E eu chamo a atenção também que a Lei Complementar 146 de 2014, ela faz uma complementação nessa letra B lá do artigo 10, inciso 2º da DCT, complementando o seguinte: diz o artigo 1º da Lei Complementar 146 de 2014. O direito prescrito nessa linha B, do inciso 2º do artigo 10º da ADCT, nos casos em que ocorrer o falecimento da genitora, será assegurada a quem detiver a guarda do seu filho. Então, ele ampliou também, ele complementou a redação original lá do artigo 10º da ADCT nesse sentido. Mas o principal que a gente vai ver, o maior conteúdo do ponto de vista de legislação em relação à licença maternidade, a gente vai ver na própria CLT, na seção 5, em que vai falar da proteção à maternidade. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, do artigo 391 até o artigo 400,
que vai trazer ali algumas disposições a respeito da licença maternidade. Então vamos lá, como eu costumo fazer em situações dessa natureza, trazendo o dispositivo legal e comentando em cima desse dispositivo. Diz o artigo, então, 391, não constitui justo motivo a rescisão do contrato de trabalho da mulher pelo fato de ter contraído patrimônio ou encontrar-se em estado de gravidez. Evidente, como já disse o próprio artigo 7º também e o artigo 10º da DCT, então aqui é só mais uma confirmação que o fato de a mulher ter engravidado, estar grávida, não constitui motivo para fazer a rescisão do contrato de trabalho, muito pelo contrário, ela tem inclusive a garantia, a estabilidade por conta dessa sua condição de gestante. O parágrafo único, também complementando o artigo 391, que não será permitido em regulamento de qualquer natureza, ou contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego por motivo de casamento ou de gravidez. Então, não se pode, ainda que nós tenhamos aquela sistemática, especialmente trazida com a reforma trabalhista, do negociado prevalecendo sobre o legislado, o próprio o parágrafo único do artigo 391 já estabelece que não é possível relativizar esse direito, mesmo previsto em negociação coletiva. Isso já tinha redação lá no artigo 391 e o artigo 611b também, que traz ali o rol taxativo de 30 itens que não podem ser objeto de negociação coletiva para reduzir ou suprimir direito, a não ser que seja para ampliar, também vai tratar da licença maternidade, não pode ser objeto de negociação de forma a restringir ou suprimir esse tipo de direito. Então, nós temos ali o parágrafo único do artigo 391 e também tem a previsão lá no artigo 611b, ok? Uma inovação trazida, importante, que foi complementada, incluído esse artigo 391A da CLT, na Lei 12.812 de 2013, que trouxe um dispositivo bem importante, que está na lei, mas eu considero, não acho interessante, não acho correto esse dispositivo. Nós tínhamos uma construção jurisprudencial, de fato, que modificou ao longo do tempo, já vou explicar, e eu tive até, inclusive, o azar de, num processo meu, que mudou o entendimento no TST a esse respeito, mas diz o seguinte, o artigo 391A da CLT, redação dada pela lei, ou incluído por uma lei de 2013. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B, inciso 2º do artigo 10º do ato das disposições constitucionais transitórias. Inclusive, também complementando, consta aqui, isso é incluído pela uma lei de 2017, no parágrafo único, o disposto no caput desse artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida a guarda provisória para fins de adoção. Isso também complementado posteriormente, especialmente tratando, da possibilidade ou extensão desse direito da licença maternidade, da estabilidade à maternidade, da estabilidade à gestante, mas também conferindo esses direitos àquela mãe que adota uma criança, equiparando, então, àquela que tem a sua gravidez natural, normal, enfim. O que eu critico nesse artigo 391? Apesar de estar na lei, é isso que tem que ser cumprido, mas eu não acho interessante esse dispositivo porque ele amplia esse direito e, de certa forma, onera as empresas em algo que deveria ter sido assegurado pelo Estado e não para o particular, no sentido de estender esse direito a essa estabilidade também naqueles casos de gravidez que ocorreu no período de aviso prévio, especialmente, na minha opinião, até mais, considero de certa forma despropositado, no aviso prévio indenizado, quando já tem o rompimento daquela relação, ainda que para fins previdenciários, até de aposentadoria, se considere, ele se estende ao contrato de trabalho o aviso prévio indenizado. Mas já é evidente o rompimento daquela relação de emprego e, portanto, a empresa não tem mais interesse na continuidade daquele emprego. Até essa lei de 2013, nós tínhamos uma discussão na jurisprudência se, de fato, era o caso de garantir estabilidade para aquela empregada que já havia sido demitida, mas que tinha engravidado durante o período do aviso prévio, especialmente no aviso prévio indenizado. Eu sempre defendi
que não era o caso de estabilidade, porque essa projeção do aviso prévio indenizado no contrato de trabalho, ele tem esse efeito unicamente para fins de aposentadoria, para fins previdenciários, e não uma extensão a garantir uma futura estabilidade. Porque, na prática, o que pode acontecer é aquela empregada que já deseja ter um filho, assim que ela é demitida, ela engravidar, tentar engravidar pelo menos ali, está no seu período fértil, engravidar num período do aviso prévio indenizado, né, do qual ela já, inclusive, talvez já tenha até recebido todas as suas verbas rescisórias, e por conta dessa projeção do aviso prévio indenizado, ela ter direito a uma estabilidade provisória por conta da sua gravidez, desvirtuando, no meu entendimento, a real finalidade de garantir o emprego à mulher, né, por conta dessa situação de gravidez, né? Então, o empregador, ainda que seja, né, toda a sistemática seja de proteção à criança, especialmente à criança, mas nesse caso, especialmente, do aviso prévio indenizado, que unicamente tem o efeito de projetar no contrato de trabalho, é evidente que não está se havendo uma proteção ali ao direito daquela criança, porque ele só foi concebido, aquela criança só foi concebido quando já havia sido rompido o contrato de trabalho, ainda que, repito, o aviso prévio tenha sido projetado. Até, eu não me recordo exatamente o ano, não sei se era 2009, 2008, eu tive um processo em Joinville em que se discutia exatamente esse tema. E até então, o posicionamento majoritário da jurisprudência entendia-se que não era o caso de estabilidade da gestante nessa condição, justamente porque o efeito da projeção do aviso prévio, nesse caso especialmente, tinha o objetivo primordial de garantir a projeção para fins de aposentadoria previdenciária e não de postergar para fins de estabilidade provisória. Eu lembro que esse processo eu tive sucesso em primeiro grau, no Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, da 12ª Região, no TST também, no primeiro julgamento singular ali, mas foi estendido aquele julgamento e se modificou o posicionamento. Eu lembro que até foi veiculado nos maiores sites jurídicos o tema e, infelizmente, para minha tristeza, foi veiculado num processo meu, não com uma vitória maiúscula, né? E sim uma mudança de posicionamento para o meu azar, bem naquele meu processo. Posteriormente, isso foi convertido em lei, nessa lei, então, de 2013. Então, eu já não concordava com o posicionamento anterior, muito embora não tivesse especificamente na lei com essa clareza, já não concordava, mas esse meu entendimento foi superado e continuo mantendo o entendimento, não concordo, mas agora está na lei, ainda que eu não concorde com esse posicionamento, a solução para esse tipo de distorção legislativa seria revogar esse dispositivo em alguma outra oportunidade, que acho que seria o mais acertado. O fato é que hoje, se a empresa tem ali uma empregada e que demitiu, pagou o aviso prévio, indenizou esse aviso prévio, e se nessa projeção desse aviso prévio essa empregada vier a engravidar, ela tem assegurada a estabilidade provisória por conta desse dispositivo previsto lá no artigo 391 da CLT, 391A da CLT, ok? Então, trago aqui para vocês essa situação, como eu falei, muito embora eu não concorde, é isso que está na lei. Trago aqui para vocês também, né, como a gente viu, a própria CLT estabelece aqui, impede essa demissão sem justa causa da empregada a partir da confirmação da gravidez até o prazo de 5 meses após a realização do parto, que é o que estabelece lá o artigo 10º, inciso 2º, a linha B da ADCT, ok? Essa situação também está assegurada, está trazendo isso lá na súmula 244 do TST, que pacificou também em relação ao direito à gestante, à estabilidade provisória, que eu trago aqui para vocês o que diz a súmula 244 do TST. Então, diz o seguinte, gestante, que teve a redação alterada, inclusive, incluindo ali o inciso 3º, em 2012. Mas diz o seguinte, súmula 244, gestante, estabilidade provisória. Inciso 1º, o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta
não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Artigo 10º, inciso 2º, letra B, a linha B, da ADCT. Então, primeiro ponto aqui, no inciso 2º. Pouco importa se o empregador saiba ou não, eu demiti e depois é que eu soube que ela estava grávida, eu não demiti porque ela estava grávida. Eu não sabia, eu desconhecia esse estado gravídico da minha empregada e não estou discriminando ela, não fiz nenhuma demissão discriminatória pelo fato dela estar grávida. Pouco importa se no momento dessa eventual demissão, o empregador sabia ou não que a empregada estava grávida. Mesmo assim, mesmo que ele desconheça esse estado gravídico, é assegurado a estabilidade de que trata lá o artigo 10º, inciso 2º, a linha B da ADCT. É isso que diz o inciso 1º dessa súmula 244 do TST. Inciso 2º diz o seguinte: a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Então, se ultrapassado o período ali da estabilidade, lembrando, né, da confirmação da gravidez até 5 meses após a realização do parto, se ultrapassar esse prazo, a empregada vai ter direito não mais à reintegração ao emprego, e sim à indenização correspondente a esse período da estabilidade. E, por fim, o inciso 3º diz o seguinte: a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista lá naquele artigo 10º, inciso 2º, a linha B da DCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. E aí a gente vai estar incluindo o contrato de experiência. Diogo, qual é a tua opinião a esse respeito? Eu, particularmente, não concordo com esse posicionamento. Mais uma vez, é uma extensão do real objetivo da lei, garantindo direitos quando deveria ser sido o próprio Estado está fazendo esse papel da proteção à mulher, da maternidade, da criança, estendendo ao particular, no caso, à empresa esse direito. Porque se o contrato é por prazo determinado, já existe um prazo próprio para isso. Então, por que estabelecer ou prorrogar ou postergar, concedendo o direito a uma estabilidade, quando já existe as partes, antes de iniciar a relação daquele contrato de trabalho, já estabeleceram um prazo de validade, ainda que, posteriormente, ele possa se transformar num contrato por prazo indeterminado. Mas não é esse o entendimento majoritário, inclusive matéria já sumulada. Então, o primeiro ponto do qual eu não concordo, mas mesmo que a gravidez tenha ocorrido durante um contrato por prazo determinado, e aí a gente está incluindo o contrato por experiência, essa empregada tem direito à estabilidade e assegurada, portanto, todos os direitos, a licença maternidade, a estabilidade da gestante, por conta do que estabelece, então, essa súmula 244, nesse particular, no inciso 3º. Então, você tem ali, fez um contrato com uma empregada que está ali num período de experiência, com a possibilidade de 30 mais 60 dias, né, o prazo do contrato de experiência por até 90 dias, podendo ter uma prorrogação. Então, está ali 30 dias. Essa empregada está indo muito mal, não vai ser aprovada em condições normais, você não vai renovar aquela experiência. Se ela está grávida durante esse período, independentemente de você ter ciência dessa condição, desse estado gravídico dessa empregada, que é o que estabelece o inciso 1º, essa empregada vai ter direito à estabilidade, enfim, todos os direitos, porque ainda que seja um contrato por prazo determinado, nesse caso o contrato de experiência, o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, essa empregada tem direito à estabilidade. Faço só uma ressalva e eu trago até aqui para vocês, eu destaquei, deixa eu ver onde é que eu botei, notícia recente agora também, de novembro de 2019, para a gente também não confundir o contrato por prazo determinado com o contrato de trabalho temporário, que também tem previsão determinada, né? Ele está estabelecido, ele é uma forma de contrato determinado, mas é num outro formato do contrato temporário. O entendimento agora do TST é no sentido de que essa súmula 244, seu inciso 3º, ele vai tratar exclusivamente do contrato de trabalho por prazo determinado, não se estendendo esse direito àqueles casos
de empregadas que eventualmente tenham engravidado por conta de contrato temporário. Tá? Então, leio aqui até a manchete, né? Pleno do TST nega estabilidade à gestante em contrato temporário. Tá? Deixa eu trazer aqui o contrato temporário, lembrando, aquele previsto na Lei 6.019 de 74, só pode ser usado para substituição de funcionário em caso de doença, licença maternidade ou para atender a demanda extraordinária de mão de obra. Segundo a decisão, caso fique grávida, a empregada não terá direito à estabilidade durante a gravidez e os 5 meses posteriores ao nascimento, como nas demais trabalhadoras. A determinação vincula as varas e tribunais os TRTs do país. Prevaleceu o argumento de que o contrato temporário só pode ser usado para situações excepcionais e não há, portanto, a expectativa de contratação, o que difere do contrato por prazo determinado, como o período de experiência de 90 dias. Então, o que é interessante a gente ver com essa decisão agora recentíssima, de novembro de 2019, é que muitos juízes, por conta daquela redação dada lá em 2012, no inciso 3º da súmula 244, que trata ali da possibilidade da extensão desse direito da estabilidade à gestante para o caso de contrato por prazo determinado, estavam estendendo essa interpretação e aplicando também o direito à estabilidade para os contratos temporários. E agora o TST pacificou nesse sentido de que uma coisa é contrato por prazo determinado e outra coisa é contrato temporário, ainda que ele seja um contrato com prazo determinado. Mas nesses casos do contrato temporário, a empregada não tem direito a essa estabilidade da gestante, ao contrário daqueles contratos por prazo determinado. Então é importante a gente fixar essa diferença, porque vai acontecer. Eu já tive casos nesse sentido de clientes vierem me procurar, né? Ah, Diogo, mas eu li aqui uma questão do trabalho temporário. Está aqui, ó, isso aqui é um contrato de experiência, né? Ele não é temporário, esse contrato? Não. O contrato temporário tem uma legislação própria tratando desse assunto. Nesses casos, se a contratação for de um temporário, aí ok, essa empregada não vai ter direito à estabilidade. Mas tratando num contrato por prazo determinado, como o contrato de experiência, aí sim a empregada vai ter direito a essa estabilidade, ok? Vamos lá. Prosseguindo aqui na CLT, né, analisando a CLT. O artigo 392. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias sem prejuízo do emprego e do salário. Tá? Então, também não vamos confundir. Uma coisa é a licença maternidade, essa de 120 dias, e outra a estabilidade da gestante, que é da concepção ali, da confirmação da gravidez, até o prazo de 5 meses após a realização do parto. Então, uma coisa, 120 dias de licença maternidade, aquela licença remunerada, e uma outra situação, até o prazo de 5 meses após o parto, é a estabilidade. Prossegue o artigo 392. A empregada deve, mediante atestado médico, esse parágrafo 1º, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e ocorrência desse. Tá? Vou dar um exemplo da minha esposa. Nós temos 2 filhas. A minha esposa trabalhou até o último dia. Trabalhou numa sexta-feira, na segunda-feira, se eu não me engano, ela estava tendo a nossa primeira, e a segunda filha também foi da mesma forma. Então, prosseguiu até o final, estava se sentindo bem, trabalhou normalmente, mas nesse caso da licença maternidade, ela pode ser solicitada e pode ocorrer entre o 28º dia anterior ao parto ou na ocorrência desse ali, até esse é o prazo estabelecido lá no parágrafo 1º. Prossegue o parágrafo 2º. Os períodos de repouso antes e depois do parto, eles podem ser aumentados de 2 semanas cada um, mediante um atestado médico. Então, se o médico atestar ali, ó, a mãe precisa de uma prorrogação desse prazo aí, desse período de repouso, pode se dar, então, em 2 semanas, ou antes do parto, ou depois também, tá? Mediante atestado médico, comprovando essa condição.
Parágrafo 3º. Em caso de parto antecipado, a mulher também terá o direito aos 120 dias previsto nesse artigo. Então, a criança ali nasceu prematura, vai se considerar só a data projetada do qual seria o parto para se considerar os 120 dias? Não. Ainda que haja uma antecipação no prazo, fica assegurada esse direito aos 120 dias de licença maternidade. Também é garantido, parágrafo 4º, a empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos. Inciso 1º, transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada de função anteriormente exercida logo após o retorno ao trabalho, ou seja, ela trabalha numa determinada função e, por conta da sua condição de saúde, da sua gravidez, exige que ela seja transferida para um outro local. Okay? Quando ela retornar, ela tem assegurada a função que anteriormente ela exercia e que foi transferida por conta da sua condição de saúde exigida ali por conta da gravidez. E o inciso 2º desse parágrafo 4º estabelece dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares a respeito ali para estar tratando da sua condição, da sua gravidez, né? Então, tem assegurado pelo menos 6 consultas médicas ou exames durante ali o período da gestação da mulher, ok? Vamos lá, prosseguindo também. Artigo 392-A. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade nos termos do artigo 392 dessa lei, ok? Então, como eu falei lá no início, esse direito à licença maternidade também vai ser estendido àquela mãe que adotou uma criança, obviamente, precisa ter ali, mas eu adotei, era um conhecido, não, precisa seguir um trâmite normal, judicial, né? A guarda ser reconhecida em juízo. Então, para esses casos de adoção ou guarda judicial, para fins de adoção de criança ou adolescente, será concedida também a licença maternidade. Então, quem adotou ou teve essa guarda judicial com criança com idade igual ou inferior a 12 anos, vai ter assegurada essa licença a licença maternidade de 120 dias. Nós tínhamos uma redação da Lei 12.010 de 2019, que foi revogada, também foi substituída. Agora, a redação final desse artigo 392 é essa, na lei que foi dada pela Lei 13.509 de 2017, né? Mas, inicialmente, quando se estabeleceu a redação, a previsão legal no sentido de estender a licença maternidade também para a mãe adotante, ou que tivesse guarda judicial, tinha ali estabelecido um prazo ali para cada período. Criança até 1 ano de idade tinha uma licença igual de 120 dias. Criança de 1 ano até 4 anos de idade, essa licença seria de 60 dias. E criança a partir de 4 anos até 8 anos de idade, essa licença seria de 30 dias. Isso acabou, isso já foi revogado. Então, independentemente da idade da criança, mas inferior a 12 anos, aí sim vai ter direito a essa licença maternidade de 120 dias, ok? Vamos lá, prosseguindo. Parágrafo 4º, que foi revogado, então, parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 392-A. O parágrafo 4º estabelece que a licença maternidade só será concedida mediante a apresentação de termo judicial de guarda a adotante ou guardiã. Então, como eu falei, não basta, eu adotei ali uma criança, ou às vezes, digamos, uma avó ou algum parente próximo que ficou responsável por aquela criança. Para ter direito a essa licença maternidade, reconhecido como tal, precisa que essa condição de adotante ou guardiã seja reconhecida através de termo judicial, ok? Parágrafo 5º do artigo 392-A. A adoção ou guarda judicial conjunta exigirá a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães, empregado ou empregada, né? Então, esse direito à licença maternidade vai ser exclusivamente para uma pessoa. Também importante, artigo 392-B, em caso de morte da genitora, é assegurada ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do seu filho ou abandono.
Então, no caso, digamos que a mãe faleceu no parto, né? Ou mesmo em caso de adoção, que pouco tempo depois, ainda que aquela adotante estivesse no período da licença maternidade, venha a falecer, o companheiro, cônjuge ou companheiro, enfim, da mãe, ou a pessoa que teria o direito a essa licença maternidade, vai se subrogar nesse direito, digamos assim, caso no falecimento do parto, todo aquele período dos 120 dias complementares, caso ela só tenha saído por aquela ocasião, ou ainda caso já tenha usufruído algum período dessa licença maternidade pelo tempo restante, né? Então, em caso de falecimento, a não ser que a criança também, o filho também tenha falecido, e daí a situação é diferente, não estaríamos tratando dessa licença de 120 dias, já vamos ver como funciona. O artigo 392C aplica-se no que couber o disposto no artigo 392A e 392B, que eu acabei de ler, ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Eu acabei estendendo, né? Então, não é só esse direito em caso de falecimento da mãe, não é só no caso da mãe um filho, enfim, gerado, né? Mas no caso de adoção também esse direito é estendido. Durante o período a que se refere o artigo 393, durante o período a que se refere o artigo 392, a mulher terá direito ao salário integral e, quando variável, calculado de acordo com a média dos últimos 6 meses de trabalho, bem como os direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter a função que anteriormente ocupava. Então, especialmente naqueles casos em que digamos, a mãe era uma vendedora comissionada, então se aplica ali a média dos últimos 6 meses, né, de trabalho, e tendo então garantido o recebimento desse salário integral. Quem paga esse salário, a licença maternidade, é o empregador. A responsabilidade é do empregador em fazer o pagamento integral daquele valor à sua empregada, e posteriormente ele é ressarcido pelo Estado por conta desse pagamento. Mas quem faz o pagamento da licença maternidade é o próprio empregador. E não fazendo pode, inclusive, gerar aí uma indenização por danos morais, ok? Artigo 394. Mediante atestado médico, a mulher grávida é facultado romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que seja prejudicial à gestação. Tem alguma situação que o próprio contrato de trabalho exige que seja uma atividade, por exemplo, da empregada, se aquilo ali puder representar algum risco à gestação, ela está facultada a ela não cumprir aquela obrigação advinda do contrato de trabalho, justamente para proteger a gravidez, a gestação. Artigo 394-A, redação bastante polêmica trazida pela reforma trabalhista, que a gente vai ver agora, inclusive, o reconhecimento de uma inconstitucionalidade, mas diz o seguinte: sem prejuízo da sua remuneração, neste incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de, inciso 1º, atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. E daí o inciso 2º e o inciso 3º, é que nós temos uma polêmica que foi declarada inconstitucional recentemente pelo STF, e dizia o seguinte, a redação original, né? As atividades consideradas insalubre em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação. Então, agora nós riscamos, foi declarado inconstitucional esse trecho ali de trazer a necessidade de apresentar um atestado do médico. Então, independentemente de atestado ou não, também vai ser garantido a remuneração a essa empregada gestante, incluindo o valor do adicional de insalubridade, e ela precisa ser afastada, ainda que a atividade seja considerada insalubre em grau médio ou mínimo durante a gestação, tá? Então, o inciso 1º não sofreu maiores modificações, por evidente, né? Naqueles casos de insalubridade em grau máximo, ela já precisaria ser afastada. A redação originária da reforma trabalhista dizia que em grau médio ou mínimo, se tivesse um atestado que recomendasse o afastamento, tudo bem. Caso contrário, ela
ela deveria continuar trabalhando. Essa parte saiu. Então, agora, independentemente se grau médio, mínimo, máximo, há necessidade de afastamento da gestante em condições, em atividades consideradas insalubres. E o inciso terceiro é a mesma sistemática, mas aqui a gente vai estar falando da lactante, não da gestante. Diz, então, o seguinte: atividades consideradas insalubres em qualquer grau durante a lactação. Essa é a redação que virou após a declaração de inconstitucionalidade. A redação originária, semelhante ao inciso 2º, dizia o seguinte: atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação. Então, toda essa parte de ter ou não atestado médico, isso acabou. Então, independentemente do grau de insalubridade na atividade desenvolvida tanto pela gestante quanto pela lactante, ela precisa se afastar dessas atividades justamente para proteger a sua condição, seja de gestante, seja de lactante, por conta, então, do reconhecimento da inconstitucionalidade dessa parte desses dois dispositivos do artigo 394-A, inciso 2º e 3º, ok? Prosseguindo, o que estabelece aqui o parágrafo 2º, né? Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou lactante, efetivando-se a compensação, observado o artigo 248 da Constituição, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Então, como eu falei, cabe à empresa pagar esse adicional de insalubridade à gestante ou lactante. Parágrafo 3º, importante também. Quando não for possível que a gestante ou lactante, afastada nos termos do caput, que eu acabei de passar para vocês, desse artigo, exerça as atividades em local salubre na empresa, hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção do salário maternidade nos termos da Lei 8.213, de 91, durante todo o período de afastamento. Então, o que nós temos ali do caput desse artigo 394? Como é que funciona? Então, a empregada gestante ou lactante que trabalha em uma atividade insalubre, independentemente de qual é o grau, ela precisa ser afastada dessa condição de insalubridade. E ela precisa, portanto, trabalhar num ambiente salubre. Se não for possível a empresa recolocá-la em um ambiente em que seja afastada daquela condição de insalubridade, portanto, esteja num ambiente salubre, essa gravidez vai ser considerada de risco e a empregada vai ter direito a essa licença maternidade nos termos lá da Lei 8.213, ok? Artigo 395. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá direito a repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do seu afastamento. Artigo 396. Para amamentar seu filho, inclusive advindo de adoção, até que este complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Então, para a amamentação dessa criança de até 6 meses, a empregada tem ali o direito assegurado na lei de 2 descansos de meia hora cada um, ok? Quando a saúde, parágrafo 1º desse artigo 396, quando exigir a saúde do filho, o período de 6 meses poderá ser dilatado a critério da autoridade competente. Então, digamos, esse é o prazo, a regra geral é a concessão desse intervalo, de 2 intervalos de 30 minutos para a amamentação. Se a condição da mulher, especialmente da criança, exigir que esse prazo seja dilatado, esse prazo de 6 meses para a amamentação, aí sim poderá ser assegurado a essa empregada a continuidade desse intervalo de 30 minutos, 2 intervalos de 30 minutos, se a condição de saúde assim exigir. Os horários, parágrafo 2º, os horários de descanso previstos no caput deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o seu empregador, o que for mais conveniente. Então, faz um ajuste ali para conciliar os interesses da própria mãe com os interesses da empresa também, mediante
acordo entre a mulher e a empresa. E daí prossegue aqui o artigo 387, 399, 400, o artigo 398 foi revogado, as mais condições de SESI, local destinado, artigo 400, né, o local destinado à guarda dos filhos operários durante a amamentação deverão possuir no mínimo um berçário, uma saleta de amamentação, enfim. Em linhas gerais, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês em relação à licença maternidade, a exemplo do que a gente tem feito, né? Trazendo aqui, fazendo uma análise ponto a ponto dos dispositivos legais, especialmente na CLT, que é o que estabelece, então, na seção 5, lá, o direito à proteção à maternidade na CLT, mas também o artigo 7º da Constituição Federal, o artigo 10º da ADCT. Eu trago aqui, para a gente encerrar, então, duas situações, né? Eu já falei, eu trouxe aqui algumas situações de entendimentos a respeito desse tema, estabilidade ou licença maternidade. O Pleno do TST já trouxe aqui negando a estabilidade à gestante em contrato temporário, e trago mais duas situações aqui para vocês, tá? Diogo, ok, a empregada tem instabilidade, ela não vai poder ser demitida sem justa causa, por conta do direito, da sua estabilidade assegurada por lei. Mas no caso de alguma falta grave dessa empregada, enquadrada lá naquelas hipóteses do artigo 482, é possível? Sim, é possível, como qualquer estabilidade, em caso de rompimento do contrato de trabalho, da demissão por justa causa, caso de infringência algum daqueles dispositivos lá do artigo 482, é possível sim fazer o desligamento da empregada, ainda que gestante, ainda que assegurada a sua estabilidade, porque ela vai perder o direito à estabilidade justamente por conta da falta grave praticada a ponto de romper o contrato de trabalho por justa causa. Tem uma outra hipótese também, que pode ser o caso de rescisão do contrato de trabalho dessa empregada gestante que tem direito à estabilidade, que é simplesmente ela pedir demissão. Não é uma forma de rescisão do contrato de trabalho? Só que nesses casos do pedido de demissão, a empresa precisa ter uma cautela redobrada para que posteriormente não seja requerida a reversão dessa demissão, exercendo o direito, então, à sua estabilidade. Eu trouxe aqui uma decisão também relativamente recente, de agosto de 2017, em que o título ali diz o seguinte: gestante consegue anular o pedido de demissão e terá direito à estabilidade provisória. O caso discutido era o seguinte: a gestante ela havia pedido demissão e, posteriormente, por conta de algum arrependimento, esse aqui é um caso bem específico, que eu não concordo com o resultado, mas, digamos, a empregada fez ali um pedido de demissão. Já vi várias situações em que se tenta reverter em juízo isso, dizendo que houve um eventual vício de consentimento, a empresa que forçou ela a pedir demissão, ou que por conta da sua condição de saúde ali, estava bastante abalada psicologicamente, porque de fato a questão hormonal da mulher altera completamente, e que ela não estava em toda a sua plenitude emocional, e por conta disso é que ela pediu demissão, e tentando reverter esse pedido de demissão em juízo, tentando garantir a estabilidade. Qual é a cautela que eu sempre recomendo em situações dessa natureza? A empregada está grávida e ela quer pedir demissão. Atente ao que dispõe o artigo 500 da CLT, que diz o seguinte: ela está grávida? Não tem estabilidade? Sim, estabelecido lá, tanto definido na CLT quanto lá no ato das disposições constitucionais transitórias. O artigo 500 da CLT diz o seguinte: o pedido de demissão de empregado estável só será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato e, se não houver, perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho, agora substituído pelo Ministério da Economia, né, que abarcou aqui o Ministério do Trabalho. Então, para ter segurança de que posteriormente não vai ser questionado em juízo uma tentativa de reversão desse pedido de demissão e tentando assegurar a estabilidade, o que a empresa precisa fazer é homologar, ir no sindicato da categoria, do sindicato dos empregados,
para que o sindicato participe daquele pedido de demissão daquela empregada gestante, justamente para atender o que dispõe o artigo 500 da CLT. Em situações normais, então, a empregada foi lá, tem essa estabilidade e pediu demissão, né? Se a empresa não tiver essa cautela de ir no sindicato e ela entrar em juízo pleiteando a reversão daquele pedido de demissão, muito provavelmente será acolhido por conta desse descumprimento do dispositivo 500, que assegura, é um direito do empregado estável, que para caracterizar, para chancelar aquele pedido de demissão, precisa ou passar pelo sindicato da categoria ou então por autoridade competente, no caso, a superintendência do trabalho, naquelas situações em que não seria possível fazer isso junto ao sindicato. Por que eu disse para vocês anteriormente que esse julgado aqui de agosto de 2017 eu não concordava muito ali com a discussão a esse respeito, tá? O que estava sendo discutido nesse processo especificamente, eu vou trazer aqui para vocês, uma decisão da segunda turma do TST, é que essa trabalhadora, vamos lá, ó, a trabalhadora na reclamatória disse que não sabia que estava grávida quando pediu demissão e que jamais teria pedido o desligamento da empresa se soubesse. Sustentou ainda que a rescisão não foi homologada pelo sindicato. Eu não concordo com esse entendimento aqui, ainda que a gente esteja falando da estabilidade como um todo, mas a concepção do artigo 500 em que assegura o direito à estabilidade é evidente quando ambas as partes já sabem dessa condição de estabilidade. Então, não tem como o empregador, nesse caso aqui, nesse exemplo prático que foi revertido no TST, não tinha como a empresa saber que ela tinha essa estabilidade porque a própria empregada desconhecia a sua condição de gravidez. E com base nisso, eu não estou querendo relativizar o que dispõe lá, a súmula 244, inciso 1º também, independentemente do conhecimento, né? O estado gravídico pelo empregador. O fato é que ele não fez o cumprimento a essa exigência do artigo 500 porque ele não sabia que existia essa estabilidade. Nem sequer a empregada sabia dessa condição. Então, ela pediu demissão, não houve nenhum vício de vontade para dessa empregada em relação ao pedido de demissão. E, na minha opinião, só seria o caso de caracterizar essa reversão do pedido de demissão para a justa causa quando há um vício de consentimento e não foi cumprida a exigência do artigo 500, que exige a participação do sindicato ou autoridade competente do antigo Ministério do Trabalho. Mas essa condição não foi preenchida no caso concreto porque a empresa não sabia da condição de estabilidade. Então, como é que ela vai adivinhar? Então, partindo desse pressuposto, né, desse entendimento, toda empregada mulher que for pedir demissão para assegurar o cumprimento daquele pedido de demissão apto a afastar qualquer pedido de estabilidade, toda a empresa vai ter que recomendar que esse pedido de demissão feito por uma mulher seja levado ao sindicato da categoria para homologar, justamente para amparar ou caracterizar aqui um respeito ao artigo 500. A gente, obviamente, é praticamente impossível a gente recomendar isso para os nossos clientes, a gente vai burocratizar por completo toda a operação daquele cliente, e eu acho que a gente também não pode se afastar do real objetivo da lei, né? Então, o entendimento do TST, ao meu ver, eu não concordo, eu mantenho esse da segunda turma, eu tenho o mesmo entendimento, isso era um julgado do TRT da 9ª Região, do Paraná, que havia negado o pedido de indenização substitutiva, e cito aqui, né? Porque a demissão foi requerida pela própria trabalhadora, o que representaria uma forma, abre aspas, uma forma de renúncia tácita à estabilidade, né? O TST teve um outro entendimento, especialmente por conta de não ter sido homologado ali no sindicato o artigo 500. Só que os fatos são esses, né? Não foi homologado, não foi por um descumprimento proposital da própria empresa, que sequer a empregada sabia da sua condição de gravidez. Então, acho, na minha opinião, particularmente, acho que não foi o mais acertado esse posicionamento. Eu ficaria com o entendimento do TRT 9, mas é importante que vocês saibam que esse é o entendimento, pelo menos da segunda turma do TST, em situações dessa natureza. Então, para não ter dúvidas, claro, aqui é uma situação bem específica, né? Um pedido de demissão de uma empregada
que também nem sabia que estava grávida. Numa situação dessa natureza, você tem que sentar com a empresa e avaliar os riscos. Talvez seja conveniente fazer a reintegração dessa empregada, assim que ela retorne ali, para não ter maiores prejuízos. Ou pode estar tentando sustentar a tese de que não é o caso de se aplicar aqui o artigo 500, porque também nenhuma das partes sabia. Como eu falei, eu não estou relativizando o fato do desconhecimento em relação ao direito à estabilidade, estabelecido na súmula 244, inciso 1º. É que, nesse caso, há um pedido de demissão, né? Um pedido de demissão feito pela empregada. Então, ela que quis se desligar da empresa e exigir que a empresa fizesse uma homologação no sindicato, tal qual exige lá o artigo 500 da CLT, quando nem sequer a empregada sabia da sua condição de gravidez, eu acho que é um exagero, foge um pouco ao que dispõe a lei. Mas, em situações dessa natureza, sempre que a empregada estiver grávida, faça que ela preencha ali, faça o seu requerimento de demissão, sem justa causa não, um pedido de demissão, perdão, mas leve isso para ser homologado no sindicato para não ter nenhuma dúvida. E é evidente, tem várias mulheres que pretendem, olha, estou grávida, eu não tenho mais interesse na continuidade do vínculo, porque eu quero passar às vezes tem condição financeira para isso, né? Eu quero passar toda a minha gravidez tranquila, não quero estar no estresse de um ambiente de trabalho e pretendo aqui tirar um ano ou alguns anos aqui sabáticos dedicado exclusivamente à maternidade. São escolhas das mulheres e que a gente também não pode impor isso ou criar dificuldades a esse direito, inclusive porque lá na frente, sempre partindo da premissa de que a empresa que ela quer lesar essa empregada pode ser uma escolha da empregada, né? Como eu acabei de falar. Mas nessas situações, até por conta do entendimento que tem se direcionado a esse respeito, é sempre recomendável, então, que se faça o cumprimento ao artigo 500 e vá também no sindicato para homologar. E, por fim, eu trago aqui mais um assunto que eu acho interessante de uma situação em que o TST não reconheceu o pedido, a estabilidade ou a indenização por conta daquela estabilidade, quando ficou manifestado que a própria empregada que não estava meio que muito afim de retornar ao emprego, tá? Então, cito aqui, ó, o TST noticiou o caso de uma empregada que foi dispensada grávida após o período de experiência. Quando a empresa ficou sabendo da gravidez, a empregada informou, né? Ó, estou grávida, foi lá, informou a empresa e a empresa, por sua vez, começou a mandar várias mensagens através de WhatsApp para que ela retornasse ao trabalho. Ou seja, a empresa desligou ali, não deu prosseguimento ao contrato, que era um contrato por prazo determinado, lembrando que ainda assim tem direito a essa estabilidade. A empregada também não sabia e avisou a empresa, olha, não foi dado continuidade, mas olha, eu estava grávida. A empresa diligente que foi, começou, não, então retorne aqui ao emprego e começou a mandar várias mensagens ali por WhatsApp para que ela retornasse, fosse reintegrada ao emprego. A empresa também, nesse caso específico, mandou essa proposta por telegrama, tá? E a empregada nunca respondeu e nem retornou ao trabalho, né? Manifestando, evidentemente, ali que não tinha nenhum interesse à reintegração. E o objetivo de qualquer estabilidade é a proteção, de fato, ao emprego, né? Então, somente após o parto é que foi ajuizada uma ação trabalhista requerendo a indenização pelo período de estabilidade provisória da gestante. Nesse caso específico, o TST entendeu que, por não haver qualquer circunstância que poderia justificar a negativa de retorno ao trabalho e diante das tentativas de reintegração feita pela empresa, seja por WhatsApp ou por telegrama, que foi comprovado nos autos, não se poderia admitir que a empresa fosse condenada a simplesmente indenizar a empregada pelo período de estabilidade. Essa é uma decisão, vamos lá, bem específica, né? Então, nessas circunstâncias, a empregada sempre vai ter direito à reintegração. O que a empresa precisa fazer? Então, eu soube agora, tempos depois, a empregada veio e me informou que estava grávida. Solicite para que ela seja reintegrada, retorne ao trabalho de forma imediata.
Nesse caso especificamente, como eu falei, como a empregada simplesmente não retornou e nem apresentou nenhuma justificativa para que ela não, eu não posso retornar ao trabalho, eu estou com um problema de saúde por conta da minha gravidez é de risco, seja lá o que for. Então, assim, sempre muita cautela em relação a essas situações, a esse desconhecimento do estado gravídico posterior ao desligamento. É sempre recomendável que se faça a reintegração e caso a empresa tenha dificuldades porque a própria empregada se recusa a ser reintegrada a esse emprego, que tem essa cautela de produzir toda a prova suficiente para demonstrar que era do interesse da empresa. A empresa tentou fazer essa reintegração e a própria, por escolha da própria empregada, assim não fez. Pessoal, é isso. Hoje, dia 25 de dezembro, um Feliz Natal para todo mundo. Espero que tenham aproveitado aí essa aula de hoje. Como eu falei, como ela é um pouquinho diferente do que nós temos nas nossas outras lives de quarta-feira às 4 horas da tarde, se você ficou com alguma dúvida, não esclareceu, ficou confuso em algum ponto, espero que não, apesar de já estar aí num período de recesso, tal, tento me fazer o mais claro possível, mas se ficou alguma dúvida, coloque aí no comentário o que você achou também a respeito da aula. Continue nos acompanhando. Reitero o convite, 2020 promete, pessoal, para mim, eu acho que vai ser um bom ano, espero que seja para você. E acompanhe, então, a nossa série, O Melhor Ano da Sua Advocacia. Para quem já me acompanhou na Semana Trabalhista, eu entrego bastante conteúdo gratuito. Esse parecido, são aulas completamente novas. Ah, mas eu já vi a Semana Trabalhista. Gente, esquece não. É naquele formato, mas com um conteúdo completamente novo e com o objetivo de tentar ajudar a ampliar os horizontes aí de vocês em tornar 2020 o melhor ano da sua advocacia. Lembrando, de dia 27 de janeiro ao dia 3 de fevereiro. Espero todo mundo lá. Continue nos acompanhando. Tenham aí um restante de dia especial, que é o Natal, e um excelente ano novo. Aproveitem aí esse período para descansar e também para adquirir conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Pessoal, obrigado, um grande abraço. Até semana que vem. Semana que vem, dia 1º, também mais uma live eu vou fazer nesse formato, ok? Também vai ser gravado, também sem a possibilidade de a gente estar interagindo em tempo real, mas assim eu retorno dia 6 de janeiro às atividades normais aqui no escritório, e aí sim a gente volta àquele formato original, interagindo em tempo real, com perguntas, vão perguntando, eu vou respondendo, mas o objetivo é a gente não perder essa nossa rotina de estudos toda quarta-feira às 4 horas. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.